No programa de hoje a gente vai falar sobre os perigos da boa vida. Talvez você tenha trabalhado a vida inteira para alcançar a boa vida. Trabalhou duro para alcançar um nível de conforto e segurança e não tem nada de errado com isso. Mas uma vez que você chegou lá, sentiu que estava algo faltando? Já sentiu que estava insatisfeito ou que havia algo mais lá fora para você? Quando lutamos para alcançar conforto, nossa segurança muitas vezes deixa a gente com uma mentalidade de escassez porque a gente tem medo de perder o que a gente lutou tanto para conquistar. E eu respeito isso. Mas também acredito que a gente foi feito para muito mais. Fomos destinados a desbloquear nossa grandeza interior e viver vidas plenas, repletas de amor e paz. E nesse episódio eu convido você a sair da sua zona de conforto. Talvez você esteja seguindo um caminho que acredita que deveria seguir, mas sabe que não é para isso que você nasceu. Talvez você estivesse no caminho certo por um tempo, e agora sua história tenha tomado um rumo inesperado. Esteja onde estiver, você pode ficar estagnado ou pode escolher se libertar. E é isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Vamos abordar os 3 perigos da vida boa e as maneiras de contornar. E é possível não apenas viver uma vida boa, mas viver uma vida grandiosa. Eu estou muito animado para hoje, então bora mergulhar nisso. Então, à medida que a gente mergulha nesse tópico, nessa conversa, eu quero compartilhar uma história rápida sobre os pescadores de uma pequena vila. Talvez você já tenha ouvido essa história antes, mas eu quero compartilhá-la rapidamente. Sobre pescadores em uma pequena vila que turistas foram visitar e viram esse pescador e perguntaram quanto tempo ele leva para poder pegar os peixes, né? E aí o pescador respondeu dizendo, não muito tempo. E aí o turista disse, bem, por que você não fica mais tempo e pega mais? E aí o pescador disse que essas pequenas capturas eram suficientes para poder atender suas necessidades e as de suas famílias. E aí o turista perguntou, bem, o que você faz com o resto do seu tempo? E ele respondeu, bem, nós acordamos tarde, pescamos um pouco, brincamos com os filhos, tiramos uma soneca com nossas esposas, à noite vamos à vila para ver nossos amigos, tomamos algumas bebidas, tocamos violão, cantamos algumas músicas, temos uma vida plena. E o turista interrompeu e disse, bem, eu tenho MBA em Harvard e eu posso te ajudar. Você deveria começar pescando por mais tempo todo dia. E aí você pode vender peixes extras que pegar e, com uma receita adicional, você pode comprar um barco maior. E eles disseram, bem, depois disso o que é que acontece? Aí você pega a grana extra e aí vai poder comprar um segundo barco, depois um terceiro e assim por diante. Até ter uma frota inteira de barcos. E, em vez de vender seus peixes ao intermediário, você pode negociar diretamente com fábricas de processamento e talvez abrir a sua própria fábrica. Você pode deixar essa pequena vila então, e aí você se muda para uma cidade maior, como Cidade do México, Los Angeles, Nova York, e pode gerenciar sua grande empresa a partir dessa cidade, né? E aí os pescadores perguntaram para ele de volta, bem, quanto tempo isso vai levar? Talvez uns 20, 25 anos. E depois? Bem, depois você pode fazer coisas interessantes, né? O turista disse. Quando o seu negócio realmente for grande, você pode começar a comprar e vender ações e ganhar ainda mais milhões. Milhões? Sério? E aí, você faz o quê? Bem, o turista disse, depois disso você pode se aposentar e viver numa pequena vila perto da costa, acordar tarde, brincar com os filhos, pegar uns peixes, tirar sonecas com sua esposa e passar as noites bebendo e curtindo com os amigos. E aí os pescadores responderam, bem, com todo respeito, senhor, é exatamente o que estamos fazendo agora. Então qual é o sentido de desperdiçar 25 anos? Agora, eu adoro essa história porque você tem que se perguntar que tipo de vida você deseja. Que tipo de vida é rica, é abundante, é plena? Onde é que você quer passar o seu tempo? E entender os sacrifícios que você faz, não importa o que você esteja buscando. Agora você pode querer viver numa pequena vila, pode ter uma família maravilhosa, pode fazer coisas diariamente que sustentam essa família, pode contribuir para a comunidade, ter uma vida rica e plena. Mas eu acho que tem muitos perigos nessa vida, nessa sociedade. Na sociedade que a gente habita hoje. Tem alguns perigos nesse mundo e isso não faz de você certo ou errado, ou bom ou ruim. Existem apenas prós e contras, e também existem prós e contras no outro extremo de trabalhar mais horas, de
comprar um barco maior, ganhar mais dinheiro e depois ter uma frota, se mudar para uma cidade maior, em busca de oportunidades maiores também. Existem prós e contras, oportunidades e consequências nisso também. E, portanto, eu quero que você entenda o que é uma vida rica de verdade para você. E, quando a gente fala sobre a boa vida, somos ensinados pela cultura moderna a ver coisas diferentes como uma boa vida. E, de novo, não acho que haja certo ou errado, bom ou ruim, mas o que é que você quer? O que faz você se sentir prosperando, crescendo e fazendo a diferença, com base naquilo que você sente que você deve fazer com a sua vida. Então, no dicionário Webster, eles definem a boa vida como uma vida feliz e agradável. E essa definição eu considero um pouco vaga, sabe? Se a gente não definir feliz e agradável para nós, vamos adotar uma definição de outra pessoa. Vamos adotar a definição da sociedade e a gente vai ficar preso em coisas que a gente não quer fazer. Então os pescadores queriam ficar na vida, eles gostavam de suas vidas, eles não estavam procurando expandir e crescer, pelo menos financeiramente. Não sabemos se eles eram incapazes de crescer e expandir emocional e espiritualmente, talvez fossem. Mas aqui está o que eu sei. Sem crescimento, é difícil ser verdadeiramente realizado. Sem expansão, é difícil realmente entender do que somos capazes. Sem obstáculos e certos desafios, é difícil ver do que somos feitos. A vida boa ensina pra gente a ser grato, mas ser a gratidão ou culpa que impede a gente de buscar mais de nós mesmos. Para nós mesmos também. Ela ensina a gente a não pedir mais do que a gente recebe, mas o que é que tem de errado em ter abundância para você e para aqueles que você ama? De novo, a abundância pode ser espiritual, emocional, podem ser experiências, não precisa apenas ser dinheiro e carreira. Às vezes, a vida boa ensina a escassez pra gente, que não há suficiente para todos e que a gente deve acumular dinheiro, que a gente tem que esconder dons e talentos. Mas quem é que se beneficia com isso? Eu vejo os atrativos dos pescadores da pequena vila, eu já vivi essa vida. É uma vida incrível e é muito divertido fazer a mesma coisa todo dia, relaxar e fazer o mínimo necessário. Existe uma paz nisso, uma alegria disso também. Tem diversão, tem brincadeira, não tem muito estresse, mas também há dons e talentos dentro de você, talentos que você não maximizou, que você não viu que poderia ter criado. Você nem sequer tentou falhar porque está fazendo o mínimo para sobreviver e se manter vivo, manter a sua família viva também. Não é um julgamento, tá? Não está certo ou errado, isso não é bom ou ruim. É apenas o que para mim, pessoalmente, não é legal, porque tem algo para ver, para explorar dentro de cada um de nós. E o maior perigo, na minha opinião, é a falta de missão significativa. Agora, a missão significativa é um senso subjacente de propósito que dá maior significado à sua vida. E eu acredito que a gente está vivendo uma crise de pessoas que não têm muita clareza sobre sua missão significativa, então elas carecem de alinhamento e de motivação também. Elas podem ter motivação para corresponder a algum padrão na sociedade, para acompanhar seus amigos ou ganhar grana porque estão tentando parecer legais, mas não tem um tipo certo de motivação, não é significativo. E muitas pessoas estão confortáveis, elas têm empregos, comida, têm abrigo, têm tempo para ouvir um podcast como este, ler livros, mas pode não ser por um propósito ou um significado claro para servir a algo maior, os talentos, os dons, a singularidade dentro delas. Elas carecem desse senso de significado e propósito devido a colocar o conforto acima de tudo. De novo, não estou dizendo que a gente não deve viver uma vida boa, eu adoro ter confortos na minha vida. Mas eu também sei que quando a gente vive confortavelmente, com muita consistência, quando desafios surgem na nossa vida, e com certeza eles vão surgir, quando a sociedade joga estresse pra gente, quando desafios de saúde surgem, quando as pessoas ao nosso redor estão lidando com o desafio, nós carecemos da força emocional, física e mental para superar esses desafios. E é por isso que é tão importante a gente se submeter a algum tipo de desconforto estruturado, né?
uma dor estruturada de forma consistente. Isso não significa que você precisa estar constantemente em dor, mas você pode passar 30 minutos por dia de desconforto físico para te ajudar a construir a força para superar desafios no futuro. Ter uma missão significativa permite que você acabe com a tentação de vagar sem rumo e rotular isso como sucesso ou conforto. E isso é algo sobre o qual eu tenho falado muitas vezes, eu falo sobre isso em The Greatness Mindset. Quando a gente não é claro sobre a direção que estamos indo, mesmo que seja a direção errada, se a gente não está claro para onde estamos indo, a gente está vagando sem rumo. E quando vagamos sem rumo, geralmente fazemos coisas que não são melhores para nós ou para os outros. E estamos perdendo tempo em coisas que não apoiam o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, ou serviço em contribuição para os outros também. E então começamos a ficar ansiosos, começamos a ficar estressados, deprimidos, sentimos que algo está errado conosco. E é por isso que a gente não está mirando numa direção. De novo, você pode estar indo na direção errada agora, mas pelo menos está se movendo para algum lugar. E é melhor estar indo para algum lugar do que não ir para lugar nenhum e ficar parado. Porque é aí que os abutres do mundo começam a aparecer e começam a se alimentar. Os abutres do mundo físico, os abutres da sua mente, os pensamentos errados que vão te segurar, que vão fazer você se reprimir, duvidar de si mesmo, eles vão começar a aparecer. E as pessoas no mundo vão começar a ir atrás de você e tentar te arrastar e te puxar em direções diferentes e desperdiçar o seu tempo também. Então esse é o perigo número 1, a falta de uma missão significativa. E no meu livro, The Greatness Mindset, a gente fornece a estratégia completa para desenvolver e criar uma missão significativa. Então, se você não tem uma cópia, certifique-se de conferir. Perigo número 2, e esse aqui é um grande, a falta de uma mentalidade de crescimento. Você já ouviu essa frase sobre uma mentalidade de crescimento em oposição a uma mentalidade fixa antes? Se você tem ouvido esse programa ou tem trabalhado no seu desenvolvimento pessoal por algum tempo, você provavelmente já ouviu falar no livro Mindset, que é sobre esse conceito de mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Como seres humanos, somos motivados a crescer e evoluir, mas às vezes a gente estagna ou sente que a gente repete o mesmo dia porque estamos muito confortáveis. Como eu mencionei, conforto não é ruim. Eu gosto de ficar confortável, mas eu me sinto confortável porque eu estou constantemente me submetendo ao desconforto. Estou adiantando a gratificação, não estou comendo açúcar o dia inteiro, estou adiantando a gratificação e fazendo isso de vez em quando. Eu faço exercícios, eu acordo cedo em vez de dormir até tarde e não mexer o meu corpo porque parece mais confortável. Eu me sinto mais confortável porque eu me submeto ao desconforto diariamente. Então não precisa ser extremo, gente. A gente não precisa dizer eu acordo 3 da manhã e me esforço por 4 horas até quase morrer. Não, gente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de criar uma estrutura e um sistema que funciona para você. Para que você tenha mais energia o dia inteiro, para que você se sinta inspirado e não exausto. É sobre criar uma estrutura e um sistema que funcionem para você e que o apoiem a se sentir confortável. Isso pode se submeter ao desconforto, adiar a gratificação também e fazer coisas desafiadoras que fazem você se orgulhar de si mesmo consistentemente e construir sua autoestima e autoconfiança. Agora, eu adoro essa história de Jim Carrey. Talvez você tenha ouvido esse discurso online, mas Jim Carrey contou uma história sobre o seu pai num discurso de formatura universitária que viralizou. E o discurso é mais ou menos assim. Ele falou algo sobre o pai e como ele poderia ter sido um grande comediante de stand-up. Ele tinha todas as habilidades e ferramentas, era engraçado pra caramba, mas ele escolheu a contabilidade como uma profissão mais prática. Era confortável, era prático, era seguro, cuidar dos seus filhos, da sua família, tinha tempo para fazer coisas que eram boas para ele e para sua família também. Era prático e seguro. E quando Jim tinha 12 anos, o pai perdeu o emprego. Eles tiveram dificuldades depois disso. Agora, a escolha dele de uma situação confortável e segura na vida, mais tarde na vida, causou uma dor extrema, tristeza, perda, luto, desconforto também.
Então eles tiveram dificuldades para chegar ao final do mês por um tempo e ele viu sua família assumir todo tipo de emprego estranho para conseguir pagar as contas até o fim do mês. Agora a lição para ele, para Jim Carrey, foi que você pode falhar no que você não deseja fazer. Então é melhor arriscar no que você deseja. Na página 167 de The Greatness Mindset, tem uma citação que diz: você é a única pessoa que pode dar a si mesmo aquilo que você deseja. E você tem que estar disposto a fazer o trabalho todo dia. Você vê porque o conforto mantém a gente a salvo de um dos maiores medos que a gente tem, que é o medo de fracassar. E eu falo sobre isso no capítulo 4. Existem 3 medos principais. E o medo do fracasso é um dos maiores que todos nós enfrentamos, com o qual todos nós lutamos. Algumas pessoas têm esse medo maior do que os outros 2, mas o medo do fracasso é o grande tema que a gente discute no capítulo 4. E esse medo impede a gente de ter uma mentalidade de crescimento. E o que eu mencionei anteriormente é que a sensação e a experiência de crescer individualmente proporcionam para a gente o maior senso de realização. Não crescer faz a gente ficar relaxado, insatisfeito e, eventualmente, desconfortáveis conosco. Não mais confortáveis, porque não estamos crescendo. E o que eu queria te perguntar é: e se você se desse permissão para falhar em sua jornada de vida, em sua jornada de grandeza? E eu realmente acredito que a grandeza é nos permitir falhar constantemente. O fracasso é a única maneira de crescer. Você não cresce a menos que tenha fracassos na academia. Se você está tentando desenvolver um músculo maior, você não cresce simplesmente movendo uma vez. Você faz o bíceps crescer fazendo flexões até ficar cansado, até não conseguir fazer uma outra flexão. E aí você desgasta ele um pouco. Você se desgasta, você para. Depois você precisa se recuperar, o corpo começa a se curar, o músculo se desenvolve, então ele cresce. Isso é o que acontece na vida também. Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, a gente tem que estar disposto a falhar. O fracasso deve ser algo que a gente celebra, que inspira a gente, que motiva a gente, porque a gente sabe, ei, quando eu falho significa que eu estou crescendo. O próximo passo é refletir e surge uma outra oportunidade, algum tipo de experiência onde agora eu tenho sabedoria, tenho novas lições, novas experiências, onde eu posso crescer agora. Então o fracasso tem que ser celebrado, não tem medo. Muitas vezes somos paralisados por essa ideia de: bem, se eu falhar, eu não vou ser o suficiente, as pessoas vão fazer piada de mim, elas vão rir de mim, as pessoas não vão me aceitar. Mas isso não é verdade. E talvez tenham havido situações ou cenários no seu passado que você cometeu erros e as pessoas sim riram de você. Ok, isso vai acontecer. Mas não significa que você é um fracasso quando comete um erro. Significa apenas que você cometeu um erro ou fez algo que não estava no melhor de suas habilidades ainda. E para você, se você mudar esse pensamento, se você mudar essa história na sua mente e disser a si mesmo: caramba, isso é algo que eu devo celebrar, porque do outro lado eu tenho sabedoria. Agora eu sou mais inteligente, mais talentoso, mais educado e, quer saber, corajoso. A maioria das pessoas não tem coragem de realmente tentar algo novo porque tem medo do que as pessoas vão pensar quando falharem. Mas quando você permanece confortável, é aí que o maior desconforto vem mais tarde. Assim como na história de Jim Carrey. Então dê a si mesmo permissão para falhar diariamente. Eu amo a história de Sara Blakely. Eu falo muito sobre Sara Blakely porque, quando ela crescia, ela é fundadora da Spanx, que foi vendida por mais de $1 bilhão. E quando ela crescia, ela contou a história nesse podcast que o seu pai, todas as noites na mesa de jantar, perguntava às crianças: ei, no que é que você falhou hoje? E aí ele as celebrava por compartilharem essa história de fracasso. Portanto, quando ela começou sua jornada como empreendedora, quando ela não sabia de nada, não tinha ideia do que fazia, ela não tinha medo de falhar. Ela teve desafios, teve obstáculos, todo mundo dizia que ela estava fazendo a coisa errada, que não ia dar certo, era uma indústria difícil, mas isso não impediu ela de tentar. Os fracassos que aconteceram repetidamente deram a ela informações, experiência e coragem para poder continuar. E eu quero que você tenha essa mesma coragem sabendo que algo belo, algo grandioso, algo incrível está do outro lado. Agora, o terceiro perigo é a falta de amor próprio.
devido à comparação. Eu não sei sobre você, mas no passado, eu lutei bastante com a comparação. Eles são maiores do que eu, são melhores do que eu, estão fazendo de uma maneira única que eu poderia estar fazendo, eu devia estar fazendo o que eles estão fazendo. Comparação constante. E muitos de nós dependem de nossa cultura, nossos amigos, redes sociais, colegas de trabalho, para dizer o que uma vida boa é com base no que eles postam, no que eles falam, no que eles viajam, quanto dinheiro ganham. E como seres humanos, somos máquinas de comparação. Agora balance a sua cabeça para cima e para baixo se você se identifica com isso. Se isso ressoa, se você está pensando, Lewis, você está falando minha língua. Por algum motivo, eu me permiti estar muito no modo de comparação e agora é hora de parar. É hora de parar, amigo. Você não precisa mais se comparar. Aqui está uma estatística. De acordo com a Finance Online, o FOMO, que é o medo de estar perdendo algo em inglês, a sigla, né? É experienciado por 56% das pessoas nas redes sociais. Mais da metade das pessoas lá tem esse medo de estar perdendo algo. Bem, eles fizeram essa viagem, eu preciso fazer também. Eles comparam com esse tipo de carro, eu preciso disso. E eu estou dizendo a você, o perigo da comparação é que, muitas vezes, é um ato de violência contra si mesmo. Quando você se compara a alguém ou a algo mais. Usar a ideia de um amigo sobre uma carreira bem-sucedida para moldar a sua? Cara, isso é perigoso. Usar a ideia de redes sociais sobre uma relação feliz para decidir a sua relação? É perigoso também. Usar a ideia de riqueza de outra pessoa para informar a sua também é perigoso. Isso remete à comparação entre o pescador e o turista com o MBA que disse: "Ei, aqui está o que você deveria estar fazendo." Bem, talvez o pescador não queria estar fazendo isso. Talvez hajam maneiras do pescador crescer ainda mais na vila, né? Mas talvez ele não queira fazer esse tipo de loucura que realmente não faz parte de sua missão significativa. Outra coisa é que nem toda comparação é ruim. Mas aquela que leva você a abandonar a sua verdade, a abandonar a sua paz emocional e esquecer seu padrão de vida boa, isso aí sim é ruim. É quando isso tá te afastando, tá te distraindo, tá causando ansiedade. Se isso está te inspirando e dizendo, aqui tá um modelo que realmente me inspira, aí tá te chamando para algo maior, te desafiando a superar algo, mostrando que é possível. Isso é inspirador. Nem toda comparação é ruim, mas você tem que se perguntar, ok, por que eu tô tomando essas ações? É porque eu tô vendo todo mundo fazer isso? Ou é porque isso realmente vai trazer uma razão mais profunda? Então eu quero que você se pergunte como pode começar a se reconectar com seus padrões para separar o que você deveria querer do que o que você realmente quer. Então aqui está um exemplo. Eu deveria comprar uma casa ou alugar a casa? Quando você ouve todo mundo dizendo, você tem que comprar, porque esse é o estilo de vida e você não é digno, a menos que compre uma casa. Por quantos anos? Cara, durante 20 anos eu vivi num apartamento. Só recentemente eu consegui minha primeira casa. Durante 20 anos eu vivi em apartamentos e aluguei um apartamento de 2 quartos. Meu primeiro custava... Bem, há 20 anos eu pagava $125 por mês no apartamento. Era um estúdio que eu vivia com uma outra pessoa. A gente pagava 250 no total. A gente dividia, ficava 125 para cada. Depois meu primeiro apartamento sozinho foi em 2009, então... Há 14 anos foi meu primeiro apartamento sozinho e custava $495 por mês. E pra mim, cara, era um grande esforço, eu não tinha aquela grana. Era tipo, será que eu vou conseguir pagar isso por 3 meses? Eu não sei. Não sei se eu vou conseguir pagar. Mas isso me fez querer pensar em coisas maiores ao fazer isso. Mas, ao longo dos anos, à medida que eu comecei a ganhar mais, as pessoas diziam, cara, compra uma casa, por que você não compra uma casa? Vai, compra a casa. E eu tinha uma visão que eu queria comprar. Mas eu gostava da flexibilidade de estar num AP. Gostava desse sentimento, eu viajava muito, queria colocar minha grana no meu negócio em vez de comprar uma casa imediatamente, então queria ter mais grana para poder investir no crescimento do meu negócio. E eu estava claro na minha visão e eu não fiz algo porque todo mundo estava comprando uma casa, eu não entrei nessa pira. Eu estava muito claro e tomei minhas decisões com base na minha missão significativa. Outro exemplo seria trabalhar das 9 às 5 versus começar meu negócio, iniciar um projeto paralelo, tipo, eu tô vendo todo mundo subir na escada de suas carreiras e trabalhando
em empresas incríveis, eu tenho que fazer isso. Versus ver pessoas fazendo esses projetos paralelos, tendo múltiplas fontes de renda, investindo em imóveis, ações, cripto e se envolvendo em todas as coisas porque você vê outras pessoas fazendo. Não é isso, cara. Escolhe a vida que você quer, que te empolga, que permite que você maximize seus talentos, dons, trabalhando com boas pessoas numa comunidade e causando o impacto que vocês podem ter juntos. Outro exemplo pode ser construir uma relação versus ficar solteiro por enquanto para poder trabalhar em si mesmo. Você vai ver pessoas postando fotos sobre estarem casados, noivos e tudo isso e pensando, cara, eu deveria estar noiva e casada. Tipo, o que é que tem de errado comigo? Em comparação a outras pessoas dizerem, a vida de solteiro é melhor, e você tá numa relação e pensa, talvez eu devesse terminar essa relação e ficar solteiro. E aí você tem que se perguntar, não se comparar com o que os outros estão postando. Você não conhece as histórias, você não sabe se é verdade ou não. Você só tá vendo os melhores momentos. Se concentra na sua missão e no que funciona para você para uma vida boa. E uma das melhores maneiras para parar de se comparar com os outros é conhecer quem você é. Você tem que se conhecer melhor. Se levar para um encontro, ir no cinema sozinho, fazer uma caminhada sozinho, escutar a si mesmo, reservar um tempo sozinho para ouvir sobre você, aprender sobre você, fazer perguntas, escrever sobre isso. Pode parecer estranho, mas eu estou dizendo, quando eu estava no início dos 20, eu tinha medo de ficar sozinho, tinha muito medo. Eu precisava estar perto de pessoas o tempo todo e eu percebi, cara, eu sou muito inseguro. Eu não me sinto valioso o suficiente, eu não sei nem como ficar sozinho. E isso era assustador para mim. E eu disse a mim mesmo, bem, se eu não aprender a ficar sozinho agora, eu nunca vou fazer isso. E essa ansiedade vai me fazer sentir medo e ansioso quando eu estiver com pessoas e quando eu não estiver. E aí eu comecei a sair sozinho, eu fui pro cinema sozinho, fui jantar sozinho, eu fui para longas caminhadas na praia, né? Eu morava em Ohio, né? Então é metaforicamente. Mas eu caminhava em torno de pequenos lagos, e para mim foi muito poderoso. E depois de 6 meses fazendo isso, nas primeiras vezes foi bem estranho, eu sentia que todo mundo estava zombando de mim por jantar sozinho, por ir ao cinema, comprar um ingresso só. Parecia desconfortável e estranho, mas agora eu adoro. Eu passo muito tempo com minha namorada, Marta, mas eu gosto de estar sozinho também. Eu adoro ter um tempo sozinho, dar um passeio sozinho, ir à academia sozinho. Eu posso ir ao cinema sozinho, fazer o que eu preciso fazer. E eu me sinto bem comigo porque eu conheci a mim mesmo. Então se permita se conhecer e começar a fazer esse inventário, né? Esse é um exercício da página 158 do The Greatness Mindset. Para realmente começar a fazer um inventário de si mesmo. Eu quero que você faça todo o exercício da página 158 e isso vai te ajudar a se conhecer melhor. Eu quero que você escreva o seu manifesto de uma missão significativa. De novo, a gente fornece o processo completo em The Greatness Mindset. E se você perceber que está constantemente se comparando, pode realmente significar que você está fora de contato com seu verdadeiro propósito ou não curou completamente as feridas do passado. Eu costumava me comparar o tempo inteiro nos meus 20 e poucos porque naquela época eu não estava numa jornada de cura. Até completar meus 30 anos, quando eu comecei realmente a estar nessa jornada de cura. Levou um tempo, sabe? E essa jornada continua até agora, mas isso me permitiu parar de me comparar com os outros e começar a me concentrar na minha missão, em vez de me comparar e ficar pulando de uma coisa para outra. Tire um tempo para refletir sobre você, sua vida e os comportamentos que estão te levando à negatividade em relação a si. Escreva essas coisas. Escreva as coisas que você está fazendo e escreva as coisas que deseja mudar sobre esses comportamentos. Por exemplo, aqui estão algumas sugestões. Esses são comportamentos que eu sei que eu quero mudar. Então escreva alguns. Meu eu mais elevado não gasta mais tempo fazendo isso. Então projete-se para o futuro, como a melhor versão de você. Essa sua versão ainda faz essas coisas com o seu tempo? Não. Então escreva essas coisas que a sua versão mais grandiosa não faria. Meu eu mais elevado quer passar mais tempo fazendo essas coisas em vez disso. Então escreva as atividades, os comportamentos da sua versão maior, mais elevada, que essa pessoa gosta de fazer, e em vez disso, o meu eu mais elevado quer ajudar os outros fazendo isso. De novo, quando a gente começa a reformular isso, quando começamos a fazer um inventário, quando refletimos, quando criamos um plano de ação, quando ficamos claros sobre a direção que queremos seguir,
Mesmo que não estejamos claros, e escuta, você não tem que estar tipo, eu sei o que eu vou fazer pelo resto da vida, não é sobre isso. É sobre o que você deseja fazer nos próximos 3 a 6 meses para sair dessa situação. Criar um plano de ação para o futuro imediato, não o futuro estendido. Você não precisa saber, pelo resto da minha vida, esse aqui é o meu propósito. Meu propósito mudou tantas vezes nos últimos 40 anos que eu perdi a conta. E eu estou muito claro sobre a direção que eu estou seguindo agora pelos próximos anos, mas nos meus primeiros 30 anos isso estava sempre mudando e tá tudo bem. E depois de fazer esses exercícios, eu quero que você escreva o seu manifesto de missão significativa. Novamente, isso está na página 161. Esse manifesto para si mesmo, nessa temporada da vida, vai te ajudar a se orientar enquanto você constrói essa identidade mais nova, mais positiva, mais poderosa, mais abundante e mais libertadora. Ela vai te trazer de volta ao alinhamento quando você sentir que você está se desviando para o caminho de uma outra pessoa. E aí, no final do dia, a gente quer criar esse senso de paz, um senso de realização, um senso de integridade sobre quem somos e a direção que estamos seguindo em nossas vidas. E isso vai dar para a gente um grande senso de alegria. E se você é uma pessoa sábia, você deseja viver uma vida cheia de alegria, de aventura, de maravilha, curiosidade, diversão, realização também. E isso nem sempre acontece quando se busca apenas uma vida boa vivendo pelos padrões da sociedade. Isso geralmente acontece quando você está disposto a ter coragem, quando você está disposto a arriscar certas coisas, quando você sai da zona de conforto, quando você falha com frequência, mas redefine o fracasso como algo a ser celebrado e reconhecido de maneira positiva. É assim que começa a acontecer. E aí está, os 3 perigos da vida boa e como superá-los. E eu quero reconhecer seu esforço por estar aqui, hoje, nesse momento, em sua vida e seja você vivendo a vida boa ou trabalhando para alcançar, é importante se perguntar, a vida boa é a vida tranquila? A vida boa está repleta de amor e abundância? E não importa qual seja a resposta, não permita que a vida boa impeça você de curar feridas antigas. Não permita que a ilusão de segurança o impeça de perseguir a pessoa que você nasceu para ser, para você. Você é digno não apenas de uma boa vida, mas da vida dos seus sonhos. E se você deseja um apoio adicional na sua jornada rumo a uma vida excelente, então incentivo você a ter uma cópia do meu novo livro best-seller que se chama The Greatness Mindset. Foram 10 anos de trabalho e é um presente que eu daria ao meu eu mais jovem. Onde quer que esteja, muito obrigado por ouvir, por assistir, obrigado por estar aqui e por ser você mesmo. Esse pensamento está me beneficiando? Esse pensamento é útil para mim? Esse pensamento está realmente me levando aonde eu quero estar? Se não for, eu preciso trocar por outro. Então, uma das minhas maneiras favoritas de... Vamos dar um exemplo de como é isso. Tô me sentindo menos que os outros. Eu não presto. Eu não